Antes de conferir o caso de hoje, gostaria que já deixasse seu gostei, pois irá me ajudar muito. Agora bora lá pro vídeo. Em 1º de dezembro de 1961, nasceu Armin, filho de um casal alemão que habitava uma pequena cidade. No início, a família parecia ter uma vida tranquila, mas quando o garoto tinha em média 8 anos, o casal se separou e seu pai nunca demonstrou interesse pelo filho, sumindo da vida dele para sempre. Armin acabou tendo que viver com a mãe, uma mulher extremamente dominante, que exigia que o filho estivesse sempre a seu lado e queria que o menino cumprisse os sonhos que ela não pôde cumprir. Na escola ele era humilhado e em casa dissecava bonecas e as queimava, já começando a fantasiar com o canibalismo. Armin criou um amigo imaginário que ele considerava seu irmão. Na adolescência, ele começou a ter os primeiros desejos sexuais por esse amigo imaginário. Essa fantasia evoluiu com o tempo. Ele começou a achar os outros garotos atraentes e os imaginava como seu amigo imaginário. Ele queria que estes fossem parte dele, e é aqui que sua fantasia em torno do canibalismo ganha mais força. Anos depois, em uma entrevista, ele diria: "Se quisesse que fizessem parte de mim, teria que comê-los." Ele esperava que, se devorasse alguém, sua solidão acabasse. Armin também esperava que seus atos fossem consentidos. A outra pessoa teria que sacrificar sua vida para continuar vivendo dentro de mim, ele relatou. Ao contrário dos outros canibais mundialmente famosos, o que o diferencia é que ele buscou um acordo entre ambas partes. Uma das únicas vezes que ele conseguiu esquecer seu fascínio pelo canibalismo foi durante o período que ele passou no exército. Contudo, no fim da década de 90, Armin foi para a casa de sua mãe e passou a cuidar dela, que estava muito doente e logo veio a falecer. E com a morte dela, seus desejos sombrios ganharam força novamente, e ele se sentiu capaz de os satisfazer. Ainda mais agora que a pessoa que o controlava morreu. Já adulto, Armin era uma pessoa calma e trabalhava como técnico de computadores. Vivia na cidade alemã de Rotemburgo. Um de seus hábitos mais comuns era fotografar o próprio corpo e se filmar fantasiando sua morte e consumo de seu corpo. Ele foi descrito por seus vizinhos como sendo uma pessoa tranquila, que brincava com as crianças. Armin começou a pesquisar mais a fundo para conhecer e aprofundar seu conhecimento sobre o tema que mais o interessava, o canibalismo. Ele chegou a participar de diversos fóruns de canibalismo, a maioria deles com participantes dos Estados Unidos e leste europeu. Armin publicou um anúncio em um site chamado O Café Canibal, que continha mais de 400 membros. Em março de 2001, o alemão fez a seguinte publicação no site: "Procuro uma pessoa forte e robusta entre 18 e 30 anos, para ser morta e consumida por mim." Algumas pessoas se candidataram para realizarem a proposta, mas sempre desistiam antes de chegarem a concluir o plano do canibal. E Armin não queria fazer nada sem o consentimento da pessoa. Após 2 anos, em 2001, um homem se interessou pela proposta e deixou a seguinte mensagem para Armin: "Espero que me ache saboroso." Bem, o homem em questão era um engenheiro berlinense de 42 anos, chamado Brandes, um homem encantado por sadismo, que gostava de tortura ao extremo, tanto que em muitas ocasiões
chegava a contratar homens para que o maltratasse. Tanto Armin quanto Brands não tiveram famílias equilibradas. A mãe da vítima tirou a própria vida quando ele tinha apenas 5 anos, e o seu relacionamento com o pai era péssimo. Ele não aceitava o fato de Brands ser homossexual. Os dois começaram a conversar em janeiro, e discutiam todos os detalhes do que ia acontecer. Nada seria improvisado. Depois de muita conversa, eles marcaram de se verem em 10 de março de 2001. Quando chegou na casa de Armin, os dois fizeram sexo, e após isso, começaram a gravar os seguintes passos em uma fita de vídeo. Brands engoliu 20 comprimidos e meia garrafa de bebida alcoólica. Depois, Brands insistiu para que Armin tentasse arrancar seu pênis usando os dentes, mas isso não deu certo e o canibal retirou seu membro com uma faca. Isso ocorreu com o consentimento da vítima. Brands tentou comer um pouco de seu próprio pênis cru, mas não conseguiu. Ele disse que era difícil de mastigar. Armin fritou o pênis em uma panela com sal, pimenta, vinho e alho. Ele o fritou com um pouco de gordura de Brands, mas o órgão estava muito queimado para ser consumido. Então ele cortou o pênis em pedaços e deu para o cachorro. De acordo com as autoridades judiciais que viram o vídeo, Brands poderia estar muito enfraquecido com a perda de sangue para comer qualquer coisa. Armin preparou um banho para a vítima e voltava ao local para verificar a situação do homem a cada 5 minutos. Durante esse tempo, lia um livro de Jornada nas Estrelas. Brands sangrava dentro da banheira e mal conseguia se mexer, até que desmaiou. Após uma longa hesitação, Armin fez uma oração e, em seguida, matou Brands cortando sua garganta. Ele pendurou o corpo em um gancho de carne. Tudo isso foi gravado na fita e durou em média 4 horas. Armin desmembrou e comeu o cadáver nos 10 meses seguintes, armazenando partes do corpo em seu freezer. Estima-se que ele consumiu até 20 quilos de carne humana. De acordo com os promotores, Armin cometeu o ato por prazer sexual. O canibal foi preso em dezembro de 2002, quando o estudante austríaco telefonou para a polícia, após ver novos anúncios à procura de vítimas e detalhes sobre o assassinato na internet. Os policiais procuraram a casa de Armin e encontraram partes do corpo de Brands e a fita em vídeo do assassinato. Em 30 de junho de 2004, Armin foi condenado por homicídio culposo e condenado a 8 anos de prisão. O caso atraiu a atenção da mídia. Armin admitiu ter canibalizado Brands e expressou seu arrependimento por suas ações. Ele acrescentou que queria escrever um livro de sua história de vida, com o objetivo de desmotivar quem quer seguir seus passos. Sites dedicados a Armin apareceram, com pessoas que se anunciavam vítimas voluntárias. Elas deveriam ir para tratamento, para que não cheguem ao ponto que eu cheguei, disse Armin. Na prisão ele se tornou vegetariano. Em abril de 2005, um tribunal alemão ordenou um novo julgamento. Eles acreditam que ele deveria ter sido condenado por assassinato. Um psicólogo afirmou que Armin ainda tinha fantasias sobre devorar a carne de jovens. Em 10 de maio de 2006, Armin foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Em sua primeira entrevista para a televisão, o canibal descreve o sabor da carne humana. A carne tem sabor de porco, mais amarga e mais forte. Tem um gosto muito bom, disse ele.
Afirmou que quando era criança, gostava de ouvir sua mãe ler para ele o conto de João e Maria, sobre uma bruxa que aprisiona duas crianças e se prepara para comer o menino. A parte em que João está para ser comido era interessante. Você não imagina quantos João estão circulando na internet. Ele também insistiu em dizer que é uma pessoa normal e disse que queria ter a oportunidade de fazer terapia. Um exame psiquiátrico concluiu que ele não é louco, mas tem uma alma perturbada. A fama do caso rendeu várias obras que abordam o crime, como músicas, livros e até filmes. Armin ainda está vivo e cumpre sua pena na região central da Alemanha e pode se candidatar à liberdade condicional ainda neste ano. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal. E caso queira ver algum caso aqui, é só deixar nos comentários. Até o próximo e tchau!